Começando pela Vibe Mundial, o programa Mentes Além do Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bim, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bim, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, hoje nós temos aqui um programa estendido, um programa com 1 hora de duração e 1 hora de muita expansão de consciência, né? Porque hoje Hoje a gente tá de arrasar, a hein? gente tem um convidado especialíssimo aqui nos estúdios da Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista. Nós estamos recebendo com muita alegria, com muito prazer, o nosso amigo, nosso professor, nosso mestre, Paulo Malherbe. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Um Boa prazer, tarde, viu, tê-lo Eliane. aqui. Primeiro de tudo, gratidão pelo carinho de vocês, pela acolhida, pela lembrança e alegria por podermos estar juntos, né? Sim, com Em muita mais alegria uma mesmo. oportunidade, juntamente aí com aqueles que nos honram agora aqui, através das ondas aí da 95.7 Isso. FM. Graças a Deus. Obrigado, Paulo. Então, e nós vamos bater um papo, querido ouvinte, muito rico, um papo com muita informação sobre um tema extremamente importante e muitas vezes negligenciado, né, por muita gente, inclusive por pessoas que entendem do assunto, né? Hoje nós vamos falar muito sobre obsessão. E para vocês entenderem um pouquinho, né, da autoridade de quem vos fala, o Paulo, para você que não conhece, é formado em engenharia da computação, em engenharia, em computação, em análise de sistemas pela USP, e ele milita no movimento espírita desde a década de 1970, né, Paulo? Me formei na Federação Espírita no curso básico em 1977, faz tempo. Isso aí. Um pouquinho. Atualmente ele trabalha como professor e palestrante do grupo de apoio ao antitabagismo e outros vícios e também na área de assistência espiritual da instituição Seara Bendita, em São Paulo, e também na assistência espiritual para a desobsessão da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tanto na exposição do Evangelho como na psicofonia e na clarividência. Correto. Além disso, o Paulo é autor de alguns livros, né? Entre eles Acima das Nuvens e Além do Nevoeiro, Os Caminhos de Jó, Será que Sou Médium, Paz na Alma, Pensamentos de Gaveta e um que está aí na boca do forno, né? Está no forno, prelo, saindo agora nas próximas semanas aí, Ação das Mulheres Espíritas no Brasil. A Ação das Mulheres Espíritas no Brasil. A gente vai falar um pouquinho desse livro também até o final do programa. Como eu disse, nosso programa hoje é especial, tem 1 hora de duração. E a gente começa, Paulo, com uma orientação, vamos dizer assim, do plano espiritual sobre essa questão da obsessão, né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, aos benfeitores espirituais que o ajudaram, o auxiliaram na codificação, uma questão sobre a ligação dos pensamentos e da obsessão, né? Kardec vai perguntar: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos vão responder: nesse sentido, a sua influência é maior do que vocês podem supor, porque muito frequentemente são eles que dirigem os seus pensamentos, né? Diante disso, o que é obsessão? Perfeito. É um tema bastante amplo e vamos usar aqui o tempo que nós temos de uma maneira bastante prática, né? Então, começando, obsessão é uma palavra, pela língua portuguesa, é um substantivo feminino que vem do latim, obsessio onis, cujo significado é preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a determinada ideia ou comportamento, forte necessidade de pensar ou de agir segundo uma certa maneira, por mais insensato ou ilógica que seja. Então, isso aí a gente abriu o dicionário do Aurélio. É isso que está lá registrado sobre obsessão. No campo da psicologia, se é definida a obsessão como uma condição mental caracterizada por se alimentar ideias fixas, intrusivas e compulsivas por longos períodos. E já na doutrina espírita, conforme você bem referenciou a questão 459 aí do Livro dos Espíritos, né? Escrito e publicado em 1857, na França,
A doutrina espírita fala de obsessão como sendo uma influência perniciosa que um espírito exerce de maneira persistente sobre uma pessoa, podendo gerar desde desvirtuamento e perturbação no comportamento e até afetar o equilíbrio do organismo físico, né? De uma maneira geral, depois desse enfoque da língua portuguesa, da psicologia, da doutrina espírita, a obsessão, ela tem a ver, vem a ser um vetor, né, da energia mental criado numa mente desequilibrada que visa desequilibrar outras mentes, né? Então daí esse tema está tão recorrente na mídia e na preocupação das pessoas hoje. Podemos dizer que é da forma semelhante a um vírus de computador, né? Genericamente, só que a influência obsessiva usa como meio de transporte o mecanismo da telepatia, né? Então, ondas mentais que se transmitem de uma inteligência de uma mente a outra. E como você sabe, a telepatia ela só se estabelece quando duas mentes estão sintonizadas numa mesma faixa mental. Na mesma frequência. Então, né? aí, pela sintonia, coisas Coisa acontecem. acontece. E isso é bem legal porque quem nos acompanha aqui, Paulo, pelo programa, sabe bem que a gente trabalha nessa linha, né, do pensamento, das crenças, né, e como isso, né, a obsessão, a gente acha que é uma coisa, né, falar, não, até um detalhe que eu acho importante a gente falar, obsessão não tem nada a ver, mediunidade não tem nada a ver com religião, né? Isso é uma característica. Tem uma Absolutamente. confusão, né, que é feita em relação a isso, porque Aliás, as pessoas acham que isso tem a ver com espiritismo, com Não, espírita, e né? não tem nada a ver. Mediunidade não é uma característica do espiritismo, né? É um Uma dom que coisa, Deus deu só para quem escolhe o pois é, espiritismo. todos, Não é por né? aí. Todos têm essa capacidade de interagir, né, com o plano espiritual. E como o Paulo falou, principalmente pelo pensamento. E a gente chama tanta atenção aqui para as pessoas perceberem qual é a qualidade do pensamento que elas estão tendo, né? Que isso é uma porta aberta, né? Tanto para influências espirituais positivas, né? Boas ou ruins também, né? E tudo aquilo que nós realizamos na nossa existência é resultado das nossas escolhas. Sim, sim. Temos um maior patrimônio que qualquer ser pode ter, que é a liberdade. Sim. Agora, Nosso livre-arbítrio. já que tem liberdade, é bom que seja usada com juízo, né? Com Com juízo. responsabilidade, com prudência. E aí, dentro disso que a querida Eliane acabou de falar, a importância de educarmos a nossa vontade para criar dentro de nós aquelas matrizes de energias equilibradas que tem como base a serenidade. Que onde tem serenidade, há bons caminhos. Onde tem revolta, agitação, inconformidade, você nunca vê construção duradoura por esses vetores aí. Tá Isso. certo? E aí a gente entra na questão da frequência, né? Tem aquela tabela de O padrão vibratório Hawkins, frequencial. né? Isso. Que você coloca uma vibração de vergonha, timidez, você tá lá embaixo na vibração. Agora vibra no amor, né? Então, assim, qual é a espiritualidade que a gente está querendo aproximar, que a gente quer que faça parte da nossa vida, diante dessa resposta que os espíritos benfeitores deu para Kardec, falando, né, que a mediunidade, eles influenciam muito na nossa vida. Então, né, Sim. se você está numa vibração alta, você vai ter esse auxílio espiritual, né, de benfeitores mesmo querendo, nos auxiliando, nossos anjos, nossos mentores, né, nos auxiliando nessa jornada, nessa evolução. Agora, se você está vibrando lá embaixo, no medo, na raiva, né? E, aliás, aqui já até aproveito e te faço essa pergunta, né? Pela sua experiência espiritual, mediúnica, principalmente, né? Se você pudesse citar, Paulo, o sentimento mais nocivo, não que eu acho que tenha, né? Todos são, né? Dependendo da vibração, tem um grau de nocividade, mas qual um que você poderia dizer que, ó, cuidado com esse sentimento, que isso é uma obsessão certa? Certamente o ódio, né? O ódio. Incontestavelmente. Porque o ódio é uma matriz de negatividades, né? E não há como negar essa realidade. E o problema do sentimento de ódio
ele se revela em uma série de nuances, né? Uhum. Nas nossas atividades. O ódio se revela na forma de vingança, na forma de De falta de raiva, perdão, né? na forma de agressividade, de intenção ou ato de constranger e múltiplas outras formas, né, de violência que tem como único objetivo ferir a dignidade do outro. Então, a expressão do ódio cria aí questões de resgates, né? Sim. E uma baixa no padrão vibratório praticamente imediata, né? E falamos agora há pouco da natureza, das maravilhas, né, que a natureza aí nos envolve, a nossa capacidade de contribuir positivamente com a natureza, né? E tudo isso com base em energias equilibradas, lei da gravitação universal, lei de causa e efeito, tudo no universo, que é a natureza que Deus criou para o nosso uso, né, e nossa contribuição, se baseia em energias equilibradas. E o ódio tem um forte fator desequilibrante. Pois é, e o Né? ódio, eu acho que entra muito na questão do ego, né? Sem Porque o dúvida. que a gente chama muita atenção aqui também é daquela usar o nosso livre-arbítrio, o poder das nossas escolhas, com base na consciência, mas não essa consciência que a gente acha que é a racional, a consciência do espírito, né? Certamente. Então, assim, eu acho que quando tem um ódio, a gente está muito nessa energia de não aceitar o outro como ele é, né? E aí entra na questão do ego, né? Que assim, eu não aceito de forma alguma o que o outro fez, o que o outro aconteceu, e esquecemos da lei da causa e efeito, a ação e reação, Perfeito. saber que tudo está interligado, né? Mas isso é rebaixar de uma maneira irrefletida o nosso potencial de melhoria. Sim. Porque, na Uhum. verdade, é, a ferramenta mais eficiente para neutralizar o ódio é aquele poder de exercer o amor incondicional que todos nós temos dentro de nós. Quer dizer, você amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. O resumo que Jesus deu de tudo que foi ensinado até aqui. Só que o amor é o amor incondicional, aquele que você exerce querendo ver o bem do outro, não um benefício O seu, que não ocorre para ter geralmente é o algum. contrário, né? Mas eu Sempre digo, tem um ser, né? Uma está condição, é a né? ética de Jesus, né? Você fazer para ver o bem do outro, porque todo mundo agindo assim, em pouco tempo outros vão estar pensando da mesma maneira e beneficiando Sim, você sem esperar troca de qualquer maneira. Quer dizer, o amor cria felicidade onde quer que ele esteja, ao passo que o ódio é uma flecha que cria infelicidade nas suas duas extremidades. pois é. E é um Causa bumerangue, né? estrago Que para vai. quem recebe, causa É, estrago em quem lançou essa flecha. E aí fica fácil a gente ver, né, que a misericórdia funciona como antídoto do ódio, onde quer que ela esteja, né? E ela é uma voz da experiência, da inteligência, que dialoga e que vence o instinto. Essas palavras, essa frase memorável, foi proferida por uma querida e emérita professora baiana, a Amélia Rodrigues, que é um espírito milenar. Ela caminha junto com a querida Joana de Ângeles há mais de 1000 anos. E a última encarnação conhecida foi lá em Salvador, na Bahia, né? Uma professora emérita e Joana de Ângeles teatróloga, é a mentora do mentora Divaldo, do né? Divaldo, Então, para exatamente. quem Quer não dizer, sabe, Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira então Franco, temos né? muitos bons exemplos, né, na história, particularmente do Brasil. Oxalá outros países tivessem a mesma condição do Brasil de ter tantos bons exemplos, né, Sim. que precisam ser cultuados, precisam ser lembrados, precisam ser utilizados como referência, principalmente para sair. Hoje em dia, se você entra no campo da internet, por exemplo, tem aí, parece que é a hora do hater, né? Um odiando o outro e trocando fofocas destrutivas, quer dizer, mas tudo com o objetivo de ferir, de Ferir, diminuir é. a dignidade do outro, quando na verdade nós precisamos exatamente fazer o nosso melhor uns aos outros, né? Né? E até, né, de novo, a frequência, né, a vibração que você está entrando. A gente sabe que, né, todo tipo de vibração atinge, né,
às vezes até raios grandes aí, quilômetros de distância, né? Quando a gente está vibrando amor, o quanto, né, a gente está contribuindo. Posso só te dar uma informação que pode ser encontrada facilmente no segundo livro, né? Publicado por André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, depois Os Mensageiros, né? Depois do Nosso Lar. Tem lá uma senhorinha, Dona Isabel, que está lá no texto da obra, e ela faz Evangelho no Lar semanalmente. E os mentores estavam acompanhando a realização do Evangelho no Lar, que são 15, 20 minutos que a pessoa lê o Evangelho em voz alta na própria casa e convida a família para acompanhar. E ali os mentores viram que da sala onde estava sendo feito o Evangelho no Lar, parecia um farol de navegação que iluminava. A partir daquele Evangelho que estava sendo proferido, né, no âmbito daquela sala, numa casa de família, iluminava 5 quilômetros em volta de raio. Tá vendo? Quer dizer, o poder transformador do amor. Tem isso também, né? Quer dizer, toda essa energia que a gente fala de radiação funciona para o bem e para o mal. Só que o alcance e a potência do amor é muito superior. Eu lembro que esse dado que o Paulo trouxe, quando, né, eu estava começando no Espiritismo há 20 e poucos anos atrás, eu li o livro e isso eu fiquei impressionada. Falei, meu Deus, o Evangelho no Lar tem todo esse poder, né? E que bênção. Quer dizer, você acha que está fazendo Evangelho só na sua casa? Não. Está vendo para o seu vizinho, para o seu prédio, para o seu bairro, né? Exatamente. A gente, inclusive, recebeu há algumas semanas atrás uma física quântica, a Eliane Xavier, e ela falou exatamente sobre isso, né? O quanto que você, ao fazer coisas boas, positivas dentro do seu apartamento, interfere no comportamento e na egrégora que envolve todo o seu condomínio. Às vezes o seu bairro toda a sua vizinhança, bairro, né? É isso, né? Um negócio que vai propagando, né? E dentro desse tema, não podemos esquecer as propriedades da água, né? Bem antigo, já bem estudado, propriedades químicas da água, propriedades físicas, mas a água tem propriedades psíquicas também. Água benta. Água benta. Pois é. Benzedeira. Fluidificada. É a energia que você está colocando ali. Várias universidades no exterior, algumas nos Estados Unidos, fizeram pesquisas e quantificou-se essa capacidade psíquica da água, né? Se a gente considerar nosso corpo, ninguém aqui é melancia nem tomate, mas nosso corpo, 70% de água. Pois é. A partir das nossas impressões, da faixa de frequência que a nossa vontade escolhe, nós podemos polarizar positivamente ou negativamente. Exato. A água que está no nosso corpo e também a água que está no corpo daqueles que Deus coloca na nossa convivência. Olha a responsabilidade. E aquilo que você falou, olha o poder das nossas escolhas. Como Perfeito. o Paulo falou, a gente liga a internet, TV, né, noticiário, acha que ouvindo noticiário de coisas ruins, desgraça, tudo, qual a energia você está se alimentando ali? Ah, Eliane, mas né, a gente tem que estar atualizado. Não precisa ficar, né, ouvindo aquilo horas. E com né? certeza. E aí tem o seu poder de escolha, você pode sintonizar. É exatamente isso, sintoniza os pensamentos que você está tendo aí. Para né? que Pra você que vai se ligar no noticiário se você pode ouvir o Jornal da Boa Notícia da Vibe Mundial? Aí a sugestão, fica a dica. Aí fica a dica. Agora, Paulo, você falou uma coisa interessante com relação ao corpo físico. A gente tem como identificar no corpo de alguém, no comportamento acho que sim, mas no corpo de alguém que essa pessoa está obsediada? Sem dúvida, Edgar. Allan Kardec até definiu, né, a influência espiritual obsessiva de acordo com a intensidade em 3 categorias clássicas, né? Quer dizer, a obsessão, chamados por alguns na literatura de obsessão simples, fascinação e subjugação. Na obsessão, o agente obsessor usa os fios mentais da telepatia, né? Para manipular sua vítima, incluindo com os programas que a gente escolhe, Sim. ou aqueles que a gente tem mais afinidade. Então, muitas vezes, a nossa escolha pode reeducar quem está próximo de nós para atrapalhar nós
temos o poder de reeducar Sim, quem está levar Quem chegou tentando nos para consciência. atrapalhar a atrapalhar. gente. A gente pode Exatamente. levar consciência Muito para Olha o esse poder da nossa obsessor, né, para esse vontade. espírito. E aí, no caso da obsessão simples, o agente obsessor, ele induz a pessoa a pensar, a agir, a reagir de formas estranhas do seu modo normal. Por exemplo, beber, tanto sozinho quanto em grupo, não precisando parar no primeiro copo, Pois é. mesmo que for dirigir, mesmo que for trabalhar. Por exemplo, tornar-se usuário de drogas ou de remédios controlados e depois sempre diz para si mesmo: ah, mas isso aqui não faz mal. Cuidado com essas Cuidado, ideinhas né? que Essa aparecem na ideia é cabeça. sua, que a gente fala, né? Pergunta, Quem que isso é está pensando seu? por você aí? Isso é né? seu, né? Quem que está sugerindo essa Uma ideia? obsessão simples também, que é muito comum, mergulhar numa relação doentia com o celular, com o computador, sem conseguir ficar muitas vezes 15 minutos sem acessar as redes sociais. Muitas vezes entrando nas redes sociais, ainda na cama, abriu o olho, Já vai. já está Uhum. a primeira e última coisa do dia, quando não acorda de noite para ver o que está acontecendo. Aí começa a misturar o celular com o cigarro, né? Uhum. Não tem detalhe, muito cuidado. Tinder, portais de pornografia, portais de apostas, jogos, portais de encontro são a maior furada. Porta para obsessão. Com certeza. Uhum. E, vamos dizer, porta larga. Sim. Né? E aí, sentimentos alterados de tristeza, raiva, solidão, impaciência e ansiedade ao longo da vida, de cada dia, isso se complica na fascinação. Tá? Aí a sintonia do agente obsessor já está mais intensa com a sua vítima e a capacidade crítico de discernimento de quem está, podemos dizer, obsedado, né, são sinônimos, Uhum. a capacidade de discernimento diminui a ponto de assumir atitudes incoerentes, sem lógica. Isso, se não for cuidado, acaba evoluindo para o estágio mais intenso de afinidade, né, fluídica entre agente obsessor e obsediado, que é a subjugação, que é quando o obsessor possui uma sintonia mental muito intensa Aí é o grau Que é- máximo. com a Que vítima, aí as escolhas infelizmente. a escolha já não são Mas só que totalmente é uma sua, né? sintonia perispírito a perispírito, pode-se dizer, né? Inibindo a vontade da vida da vítima sempre que o obsessor desejar. Vira um fantoche, Ele é um literalmente. fantoche Né? mesmo. A partir desse ponto da subjugação, nós temos aí subjugação tanto ao nível moral e que se estende ao nível corporal, só para responder a tua questão, Eliane. Quando a vítima passa a apresentar trejeitos, expressões de linguagem, tiques nervosos, que nunca teve antes, uma irritabilidade constante, uma revolta, e até, não é raro, o fenômeno da ideoplastia, que é pelo amálgama, né, entre a proximidade do perispírito do subjugador, agora deixou de ser obsessor, né, subjugador com a vítima, as feições faciais muitas vezes mudam. Questões posturais, dores. O subjugador é corcunda ou anda torto, a pessoa e pensa que vai no médico e não tem nada. Né? E é por isso, né, que fala como a importância da gente estar presente e perceber. A gente usa uma ferramenta aqui, Paulo, que é exatamente essa. Fazer pergunta, o que você está sentindo, tudo, perguntar se isso é seu. Que numa dessas, uma vez que a gente pergunta isso, às vezes a gente tem consciência e percebe, fala, oh, eu estou agindo diferente. Eu né? até iria mais longe. Eu não- Quando você tiver com pensamentos estranhos, lembre do seu pai, da sua mãe. Se você está fazendo, você faria na frente deles. Na frente deles. E estamos falando aqui bastante de obsessão. E agora a gente vai entrar num tipo de obsessão bastante particular, né, Eliane? Paulo, então, existe uma forma de esgotamento das forças vitais de uma pessoa que chamamos, né, de parasitismo psíquico. Perfeito. Né? Essa seria uma forma de obsessão chamada vampirismo. Você poderia explicar um pouquinho mais? A pessoa ouve isso e fala, meu Deus, existe isso, existe vampiro, né? Então, você poderia explicar como, né, sobre essa influência de um espírito, que o espírito tem sobre o outro, na forma de vampirismo, é isso mesmo? Não, ótima questão, Eliane. Na verdade, bem oportuno, né? Halloween outro dia, falar de vampirismo hoje, vamos lá. Né? Mas tanto no reino vegetal como no reino animal, a ciência mostra que há um tipo de relação, né,
entre os elementos aí de cada um desses reinos, definida como parasitismo, você bem disse. O vampirismo não deixa de ser um parasitismo psíquico, né? E onde existe parasita, existe um lado fornecendo nutrientes, que está sendo usado não apenas por ele, mas pelo parasita. E muitas vezes o parasita, ele tira tanto do seu hospedeiro, né? Como se diz aí na linguagem dos estudos de ciências, que ele acaba matando. Vai minando a energia, né? Vamos dar um exemplo. Um cavalo pastando, solto no pasto à noite. Um ataque de vários morcegos do tipo vampiro. O cavalo fica anêmico em poucos minutos e pode enfraquecer a ponto de perder a vida. E ele forneceu a energia para os vampiros, né? No caso, morcegos. No campo psíquico, é exatamente a mesma coisa. E tem campo, né? Tem campo apropriado ali para o parasita se desenvolver. Não Ou seja, né? esquecendo que o vampirismo é um tipo de obsessão. Um caso particular. Existe dos dois lados do muro da vida e através dos dois lados do muro da vida. Então temos desencarnado vampirizando desencarnado, Sim. desencarnado vampirizando encarnado, encarnado vampirizando encarnado e encarnado vampirizando desencarnado Sim. também. É legal você falar tá? isso, né? Que a obsessão, a gente não falou isso no começo, mas não é só de espírito desencarnado para o encarnado. Bidirecional. Qualquer tipo, né? Principalmente o vampirismo. De encarnado para encarnado, gente, tá cheio. E agora, o que acontece quando a gente morre? Tem, no caso, muitos de quem já foi e vem contar como é que É aconteceu. chocante. Quando É chocante. morre, está sob ataque de um vampiro. Não. Por exemplo, Não, todo mundo só morre. A morre. gente, quando morre, basicamente, a gente continua como sim. era. Ninguém vira santo nem capeta. Uhum. A gente Qual a qualidade da continua- vida que você teve, né? Continua sendo o teu campo psíquico, a tua inteligência, inalterada, porque é um retorno para casa, tá certo? Porque o campo psíquico é um atributo espiritual, não É, tem a ver com o A corpo. inteligência, o campo psíquico, eles estão no espírito. Certo. Não tem nada a ver de... Pensamento não é no O corpo cérebro, físico não é é na uma cabeça. casca, um uso transitório para adaptar a experiência do nosso espírito na densidade, nas condições do planeta que a gente encarnou. E aí tem o perispírito para fazer o meio de a embreagem, né? O meio de campo, tá certo? Agora, nós continuamos basicamente o que sempre fomos, depois de cruzar o muro da vida daqui para lá, só que cada um de nós, usando a própria vontade, pode se instruir mais a cada dia, como pode se deixar escravizar por maus hábitos e vícios a cada dia. A escolha é sempre nossa, tá certo? E as nossas disposições interiores, nossos desejos, nossa forma de pensar, não muda só porque morremos. Então, muitas vezes, quando a gente já entendeu a beleza, o tamanho do amor que Deus alimenta, o nosso coração, ele está facilmente sintonizável em frequências mais sutis. Morreu, perdeu o corpo, interpretou o que está acontecendo em volta, aceita o acolhimento que é dado e passa a interagir positivamente dentro desta nova dinâmica. Sim. E aí, a necessidade de comer, de beber, Deixa de existir. de dormir, ver a unha crescendo, o cabelo crescendo, se depura junto com aquele gradiente de sentimentos depurados. Então, se uma pessoa desencarna, e se ela estava sob ataque do vampirismo, isso fica complicado, né? Porque Ela continua vai do mesmo ficar- jeito. A né? tendência que existe é da pessoa continuar sendo vampirizada ou ser abandonada sem entender o que aconteceu. Mas eu digo, quem é que vampiriza? Quem manteve as emoções grosseiras. Morreu e não queria ter morrido. Não queria. Ou continua preso, ignorando a existência de Deus, toda a ajuda, revoltado com a situação, mas ainda apegado com as frequências típicas Baixas da da matéria. superfície da Terra. Então, quer beber cachaça, mas não tem mais boca. Mas então ele vai colar o perispírito dele em quem tem ainda Aí ele vira o obsessor órgão. do outro. Exatamente. Cigarro, a mesma coisa. Drogas, isso é uma desgraça. Quantos jovens, corpos jovens,
plenos de energia, são altamente vampirizáveis porque a escolha fica no campo das drogas. E vai mesmo minando a energia, né? Vai tirando toda a energia vital que a pessoa Você tem. vai na Cracolândia, a gente faz trabalhos voluntários, né? A gente pega rapazes e moças com 22, 23 anos de idade, aparência mais de 50. Sim. Exauridos. E as pessoas acham que aquela aparência tem a ver única e exclusivamente com o efeito químico da droga. Não, Né? não. E É a- uma e- ilusão, e é co- uma simplificação enorme falar nesses termos, Ô, né? Paulo, e como a gente pode, até para pessoas de repente tá nos ouvindo aí e passa, né, por uma dificuldade dessa, uma situação dessa, como auxiliar uma pessoa, você falou em droga, né, mas vício de qualquer tipo, né, percebendo, porque assim, tem o vício, a obsessão é certa ali, existe uma obsessão, né, Perfeito. fazendo, intensificando ainda mais aquele vício, porque quanto mais o viciado se alimenta daquele vício, o obsessor também se nutre disso, Perfeito. né? Como a gente pode, como se poderia, eu sei que você tem um tratamento, né, de antitabagismo e qualquer outro tipo de vício, que pode, assim, alertar para quem está nos ouvindo e quer auxiliar alguém que passa por uma situação dessa, a ajudar essa pessoa. Bom, existem várias maneiras, né? A primeira coisa, nenhum doente, se a pessoa está doente, como é que ela vai doar sangue para curar outra? Então a pessoa tem que estar equilibrada. Sim, Muitas vezes nossa, eu quero que o importantíssimo. outro, que o meu irmão, que o meu filho, que a minha filha, que o meu marido, esposa esteja bem, mas eu não estou bem. Aí vai cair doente, vai É piorar que e vai nem ficar... você está no avião, cair a máscara de Sim. oxigênio e você querer colocar no vizinho antes de colocar em si. Isso é muito legal, gente, que o Paulo está falando, a gente também fala. Para você ajudar, você tem que estar bem. E Não aí, tem como, né? então, como é que alguém desequilibrado vai equilibrar quem está caindo? Sim. São dois que vão para o chão. Então, primeiro se fortalecer, né? Quer E ajudar aí alguém a se primeira fortalece. coisa é, não há, vamos dizer, existem muitas maneiras, mas para deixar o coração leve, né? Primeira coisa a gente citou agora há pouco. A realização do evangelho no lar semanal são 15 minutos que valem pela semana inteira. Imagina você carregar o teu telefone 15 minutos uma vez por semana. Uhum. É o que acontece com o ambiente fluídico na tua casa quando você faz o evangelho no lar. Então, serenou o ambiente. Você pode matar um leão de manhã, outro à tarde quando está fora de casa. Mas quando você volta para casa, você tem que ter o teu ambiente legal. Evangelho no lar fluidicamente te garante essa condição. Uhum. Quem E- quiser instruções sobre o Evangelho no Lar, manda mensagem pra gente que a gente encaminha para vocês, tá? Tem toda a orientação, é muito simplesinho. simples, muito fácil Isso. e muito válido. E além disso, tem uma série de coisas que todo mundo acorda de manhã. Todo mundo abre o olho, todo mundo põe o pé para fora da cama, as primeiras coisas do dia. A gente tem um certo ambiente controlado no início do nosso dia até abrir a porta de casa. Abriu a porta, pode estar faltando luz, pode estar elevador quebrado, aquele vizinho chato pode estar esperando o elevador para falar com você, pode ter problema no portão da garagem, e daí para frente o dia está só começando. Então, como a gente vai enfrentar a cada dia, isso não é privilégio de ninguém, é uma coisa que desafia igualmente a todos. Como você vai enfrentar muitas coisas imponderáveis quando sai de casa cada manhã, recomendação, além do Evangelho no lar, uma vez por semana, 2 minutos de leitura do Evangelho antes de sair de casa. Traz serenidade, né? Traz consciência pra É gente. luz no seu coração. E quem já faz sabe do que eu estou falando. Quem não faz, fica aqui a sugestão. Testem, né? Não precisa acreditar que a gente está falando. Não, não. É só fazer e ver a diferença, Fica colocado. Ao longo do dia, situações vão acontecer onde você vai lembrar daquela situação, daqueles 2 minutos de Evangelho de leitura, aberto aleatoriamente. Alguém vai te pedir ou conversar alguma coisa onde você vai se lembrar e vai passar para a pessoa e ela vai dizer: pô, tá precisando ouvir isso. Deixa a espiritualidade agir, eles nos amam muito mais. A gente brinca, né? Que a gente fala assim, puxa, a gente fala, nossa, a espiritualidade às vezes, né, quer ser sacana com a gente. A gente lê alguma coisa, fala, mas nada a ver. Lá na frente, você fala, olha a leitura que a gente fez. O tamanho do carinho, do Né? afeto que Eles nós sempre dão uma recebemos, dica pra gente. eles esperam o nosso sim para aceitar a companhia, Sim. a ajuda de cada um Lembra a deles. primeira pergunta que a gente fez, a primeira parte do programa? Eles, né, que está no livro dos Espíritos, eles influenciam a nossa vida? Aí, é um exemplo. E como influencia?
né? Eles vão te mostrar ali uma leitura, às vezes uma música, né, que você ouve. Perfeito. Alguém, às vezes, um colega que você encontra, um vizinho, te fala alguma coisa que fala, olha, né? Eles falam com a gente o Deus tempo nos todo. ama tanto que ele procura anjos para nos passar os recados. Quando não acha anjo, ele pega qualquer um que esteja perto da gente, Quem tá pelo inspira caminho, né? e vem o recado. Uhum. E agora, as leituras edificantes são um outro fator determinante. Eu até destaquei alguns livros aqui que para os queridos ouvintes, né? Tormentos da Obsessão é uma aula sobre obsessão trazida através da psicografia do querido Divaldo, né? Pelo um texto do Manuel Filomeno Miranda. Tem um outro autor que deveria ser amplamente divulgado, o Luiz Sérgio. Ele escreve diretamente ao público jovem e ele é participante de equipes socorristas que auxiliam jovens recém-falecidos em situação de drogas. Game over. Nossa, Fim de jogo. forte, né? E é direto e objetivo. Uma outra leitura recomendada, doutora Marlene Dobre, uma querida formadora da Associação Médico Espírita, né? Uma batalhadora em esclarecimento a respeito do porquê não ao aborto, né? Desenvolvedora de células-tronco e de toda uma literatura a respeito à obsessão e suas máscaras. Espetacular. E a querida Sueli Calda Schubert, né? Sim. Faleceu aí, vítima da pandemia, né? Tem logo 3 obras dela. Primeiro, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica. Outra, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, que vai direto no ponto. E uma terceira, que também é foco de atenção de muita gente, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Sim, olha só, Muito gente, em legal. criança, muito importante também. A gente vai colocar esses livros também na descrição lá do vídeo, depois no nosso canal do YouTube. Quem quiser, são ferramentas para a gente se instruir e saber como lidar com aquela dificuldade que a gente vai estar encarando, né? Tá enfrentando aí na vida. Exatamente. Agora, Paulo, já que você mencionou aí uma lista de títulos, tem um livro aí que eu estou particularmente interessado e queria saber um pouco mais sobre ele. Vamos lá. É A Ação das Mulheres Espíritas no Brasil, Perfeito. né? Fala um pouquinho pra gente aí, qual é o teor dessa pesquisa, fazer dessa pesquisa toda aí, algum personagem que pudesse ilustrar um pouquinho pra gente a coisa da obsessão. Ah, sem dúvida. É uma obra aí que, como eu disse, está na editora, né? Esperamos aí poder lançar até o Natal deste ano. Ó, presente de Natal, hein, gente? Vamos tentar, né? E são 25 biografias de 25 almas ilustres e queridas, né? Que entendemos ser muito útil que o máximo de pessoas conheça, porque são biografias e vidas extremamente inspiradoras pela capacidade de superação e de construção. Então, por exemplo, podemos falar da dona Marta Tomás, aliás, uma das fundadoras do Grupo Noé, uma casa espírita bastante Vila Mariana, né? conhecida aqui na Zona Sul de São Paulo. Uhum. Nós temos uma situação aí já clássica, conhecida, a relação entre o médium Chico Xavier, o jovem médium Chico Xavier na época, e o mentor Emmanuel. Chico era um órfão, incompreendido na escola, na própria família, muitas vezes, e o Emmanuel falou: tenha disciplina e vem comigo. E ele teve a disciplina e seguiu. Então, através da mentoria espiritual do Emmanuel, Chico Xavier se desenvolveu e se tornou, né, o ícone que a gente conhece hoje. No caso da dona Marta Tomás, aconteceu assim, ela foi a mentora. O espírito Noel Rosa, sambista, compositor famoso, Sim. na início das décadas iniciais aí do século XX, era um boêmio. Uhum. Morreu. E aí se aproximou fluidicamente da jovem médium Marta Tomás. Ela, uma jovem esposa, costureira,
quando ela via, tinha aquele rapaz ali dando risada para ela. Quando ela mal viu, uma garrafa de licor de genipapo que a vizinha tinha dado de presente estava vazia. E estava o rapaz, aquela figura, dando risada. Ela deu uma bronca no espírito, era o Noel Rosa. Você nunca mais me faça beber nada. Ah, mas você não está sentindo nada no diálogo. Não quero sentir. Se você quer se aproximar de mim, tem que ser do meu jeito, não do seu. Alguém chegou para obsediar a plataforma moral da médium, no caso. Médium. E espiritualidade sempre ajuda todo o esforço que nós fazemos na direção do bem. Ela se tornou a mentora do Noel Rosa. Ela que era um estrupício, né? Estava ali pronto para obsediar. Aceitou a tutela, a ponto de ter se tornado responsável por uma casa de caridade aqui em São Paulo. E olha que legal. E aí também traz daí que vem o nome Grupo Noel. Grupo Noel. E é uma reflexão legal que o Paulo trouxe, porque tem pessoas, às vezes, que têm medo, né, de encarar, de conhecer sua mediunidade com medo de obsessão. Gente, isso sabe, por muito tempo, né, se alimentou essa ideia, né? Ah, eu não me envolvo com mediunidade porque eu não quero espíritos obsessores perto de mim. Não, é o contrário, olha o exemplo. Ela, por isso, como ela conhecia a espiritualidade dela, a mediunidade dela, ela, né, acabou sendo a mentora de um desencarnado. E outra, só para dizer um outro caso, né? Gostaria de falar das 25 aqui, mas os minutos nós vamos fazer um programa voando. só especial sobre esse livro, hein, Paulo? Benedita Fernandes é um nome muito conhecido na região de Araçatuba, noroeste do estado de São Paulo, e quase nada conhecido no resto do país. Uhum. Ela era uma moradora de rua, obsediada pelo alcoolismo. Começo do século XX. Aquela região, naquela época, quem era considerado doido, e era o caso dela, não tinha hospital psiquiátrico, ficava na cadeia. Só que ela, fora do álcool, não tinha, o gatilho obsessivo era a bebida alcoólica. Ficou presa, fazia comida para os presos, lavava a roupa, limpava a cadeia. O carcereiro, chamado Padial, era espírita. Falou: o que essa moça está fazendo aqui, jovem, analfabeta, vai morrer fazendo isso? Trouxe o dirigente da casa espírita que ele frequentava. Doutrinaram o obsessor. O obsessor se arrependeu. Olha, que legal. E falou: a partir de hoje eu só vou ajudar essa moça. E ela virou vai me mentor. ajudar lá na frente. E a Benedita Fernandes se tornou espírita. Aprendeu a ler, foi alfabetizada na casa espírita e se tornou, apesar de ser uma lavadeira, montou um abrigo de crianças abandonadas, que depois migrou para um abrigo de loucos. E se estendeu para a mediunidade de curas. Ela aprendeu a ler para poder ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos fora da sessão semanal. Que legal. E a mediunidade de cura se expandiu a tal ponto que prefeitos, deputados, governador de São Paulo, de Minas Gerais e as famílias foram se tratar com ela. Por isso que o nome Benedita Fernandes é uma referência, infelizmente, muito pouco conhecida fora da região de Araçatuba, mas que começou como uma obsidiada, drogada, largada, alcoólatra, mulher de rua. Que transformou tudo, né? Que a espiritualidade auxiliou. E a vontade dela, né? Porque a vontade é determinante. E aí, Paulo, tem uma coisa importante que você falou agora também, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre... Porque os loucos, os manicômios... Perfeito. Que hoje eu não sei, nem sei se tem tantos, acho que não, né? Mas teve uma época que era muito comum. A terapêutica mudou, né? Ao longo do tempo. A esquizofrenia, né? Perfeito. Estou muito ligada à obsessão, à mediunidade descontrolada, né? Que acaba levando a uma obsessão. Não apenas a esquizofrenia, né? Infelizmente, um grande número de casos, transtornos mentais, não apenas esquizofrenia, como também depressão, transtorno bipolar, como dependência química, alcoolismo, tabagismo, vários tipos de compulsão derivam de situações obsessivas. E são reforçados por situações obsessivas também, né? E nesse aspecto há muitas casas de caridade
que se capacitaram para atender esse tipo de demanda tão presente, né, nos dias de hoje, principalmente nesse período pós-pandemia, né, que nós estamos Sim. vivendo. Uhum. Só para citar um exemplo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo desenvolve várias assistências espirituais dedicadas a cada uma dessas necessidades, né? E vale a pena ressaltar que em 1998, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a saúde do ser humano é definida com o completo bem-estar biológico, psicológico e espiritual do indivíduo. Quer dizer, então foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, em 1998, que espírito faz parte da nossa Tem. saúde, do nosso bem-estar. Tem um CID que te considera a obsessão, não é? Sim, inclusive aquele código CID, né, conhecido aí, Código Internacional de Doenças, que a medicina do trabalho principalmente usa, né, para afastamento, definir afastamento médico de voluntário nas empresas, tem lá o CID 10.44.3, define o estado de transe mediúnico e possessão espiritual. Então procure lá. Então a obsessão, tá vendo, né? Faz parte dessa E aí, saúde, né? você pode ver, com base nisso que aconteceu em 95, o pessoal aqui, em termos de espiritualidade no Brasil, não perde muito tempo. Todos médicos formados a partir de 2005, em qualquer universidade de medicina aqui no Brasil, em consequência dessa definição lá da OMS em 2008, estabeleceu-se um curso obrigatório de frequência em todos os cursos, todos os currículos, né, chamado Medicina e Espiritualidade. Então, todos doutores e doutoras formados desde 2005 sabem que espírito existe, que a espiritualidade age ao nosso lado. E poucos sabem que tudo isso começou, a maneira de tratar transtornos, obsessões, parasitismos psíquicos, começou com o Dr. Bezerra de Menezes em 1898, quando ele publicou, ele médico que era, publicou A Loucura sob um Novo Prisma. E aí foi ridicularizado pelos doutores da época, e desde então, Loucura sob um Novo Prisma, uma leitura que eu recomendo a todos, né? Mesmo hoje, riquíssima. E para falar sobre a interconexão entre a medicina e a espiritualidade, vão precisar de mais umas 3h30. Não Podemos dá mais, seguir, tá não? acabando o nosso tempo. Poxa, Infelizmente, a gente está nos Gostosa a minutos conversa finais do nosso aqui. programa. Poderíamos continuar aqui mais umas 4 horas facilmente. Querido ouvinte, espero que a gente tenha conseguido transmitir para você um pouquinho do que é esse flagelo. E se você está passando por alguma dessas situações que a gente mencionou aqui, procure ajuda, viu? Procure ajuda, porque não basta a saúde dos homens, é importante a gente olhar para o espiritual. A saúde é sempre completa, sempre plena. Se você quiser mais desse conteúdo, segue a gente nas redes sociais, @ElianeBim ou @EdgarBim no Instagram. E se você quiser marcar uma consulta conosco, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp no 11 97274 7997 para mim, ou para a Eliane no 11 98420 9959. Paulo, super, super, super obrigado. poxa E você é freguês agora, tá? E vai voltar muitas vezes. Gratidão, Paulo. 30 segundos, uma mensagem para os nossos ouvintes. A mesma gratidão que me trouxe aqui só aumentou ao longo desse período que tive a satisfação de estar junto com vocês, com os ouvintes. Espero que algumas informações que trouxemos hoje tenham sido úteis, né? E uma alegria intraduzível, né? Certeza de que esta alegria que estamos aqui compartilhando entre nós e essa paz está chegando no lar de cada ouvinte que nos acompanha. Muito obrigado. Obrigado, querido ouvinte. Sábado que vem, 12h30, estaremos de volta com mais Mentes Além do Tempo. Gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.